Olá, pessoal, tudo bem? Silvia Papos aqui de Portugal. E aí, Fábio? Oi, Silvia, tudo bom? Bom dia, boa Tudo? tarde. Tudo beleza? Isso aí. Começando mais um Reprogramando. Vamos reprogramar a mente dessa turma aí. Com certeza. Eu acho que esse tema vai dar o que falar, né? Será? Eu acho. Acho que tem muita gente aí precisando entender um pouco melhor isso. Eu adoro esse tema aí, talvez porque eu acho que eu fui ao seu encontro muito por causa desse tema, né? Esse tema tem tudo a ver comigo. E o tema hoje é equilíbrio, inteligência emocional. Silvia, afinal de contas, a gente escuta isso aí, todo mundo falando, em qualquer lugar, você não tem inteligência emocional, você precisa de mais inteligência emocional. Que diabos é inteligência emocional, Silvia? Eu não consigo entender. Então, vamos lá tentar explicar de uma forma simples e rápida, né? Sem estender tanto, porque se for entrar pela neurociência e tudo mais, a gente passa o dia inteiro aqui conversando, né? A inteligência emocional, na realidade, é alcançar o equilíbrio emocional, né? Mas de que forma, né? Nada mais é do que a capacidade de manter um controle mental e emocional diante dos desafios da vida, as adversidades e as mudanças que podem acontecer em todas as áreas, né, da nossa vida a qualquer momento. E que, para quem não sabe, ela pode ser desenvolvida. E a gente não consegue controlar o que vem de fora da gente, mas se a gente não está bem emocionalmente, a gente acaba agindo de forma equivocada, errada, inconsequente, por aí vai. Ai, que medo. Equivocado, inconsequente, por aí vai. Exatamente. Isso não pode me pertencer. Dá Vai. ruim, dá PT. Então, cara, e por que é tão difícil as pessoas, primeiro, entender isso aí? Você está explicando agora melhor. Mas por que é tão difícil conseguir essa inteligência, mesmo para pessoas que são mais equilibradas, né? Que têm essa inteligência aguçada? Por que é tão difícil conseguir inteligência emocional? O que acaba acontecendo muito, que eu percebo, né, é que na maior parte das vezes as pessoas estão tão no modo automático hoje em dia de viver que não tiram tempo para si, né? A não ser aquelas que já têm o hábito de meditar, fazem terapia, que tem aquele espaço, aquele momento do dia para fazer esse momento de voltar para dentro de si, autorreflexão, para entender o que está acontecendo. Mas a maioria que está no automático, elas não fazem esse tempo para se autoconhecerem e avaliarem, né, o que estão sentindo, de que forma estão sentindo as coisas, de como estão acontecendo as coisas no seu dia a dia, né, diante das situações que estão acontecendo. E aí, o que acontece? A situação afeta, a pessoa empurra com a barriga ou deixa para lá, não quero ver, e o pote vai enchendo. Então, quando você não se conhece, não se percebe, o que acontece? O seu emocional desequilibra. No que o seu emocional desequilibra, a sua inteligência chamada QI, o cognitivo, ele não sustenta um emocional desequilibrado. Por quê? Porque o emocional é que manda. Na hora do vamos ver, é a emoção que vai sempre falar mais alto. Então, o que a gente precisa é justamente entender as emoções e equilibrar as emoções para a gente ter atitudes mais assertivas. Então, quer dizer, seguindo essa linha de raciocínio, Freud também tinha problema emocional. Né? Todos têm. Todos temos, né? Ele não era tão inteligente emocionalmente, de repente. Einstein, né? Cognição gigante, mas provavelmente não era tão inteligente emocionalmente. Poderia não. Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? A pessoa pode ser muito inteligente, mas não saber usar a inteligência porque não trata a emoção, é isso? Exatamente, não trata esse equilíbrio da emoção, né? O identificar as coisas, né, que acontecem e como você interpreta e lida com as questões, de que forma as coisas te incomodam, para você buscar atitudes mais assertivas.
Porque, por exemplo, né, se uma pessoa sempre te pede alguma coisa e você, pelo medo de desagradar, chatear, aborrecer, vai dizendo sim, você está dizendo não para você. Nesse não que você diz para você o tempo todo, será que o tempo todo você está afim de dizer sim para o outro? Muito provavelmente não. Mas o medo maior de não desagradar, de não chatear, de não magoar, vai fazendo com que você diga sim. Mas dentro de você, aquilo vai te deixando chateado, vai te deixando aborrecido, porque no fundo não era aquilo que você queria fazer. E aí o que vai acontecer? Vai te sufocando emocionalmente. Em algum momento isso vai sair. Porque existe uma sabedoria muito grande dentro da gente, que eu sempre falo que é o que sabe de tudo, sobre tudo da gente, é que ela tem um limite e ela vai tentar te avisar de que algo não está legal. Se você não respeita, ela vai jogar isso para fora de alguma forma. E isso pode ser de vários jeitos. E, bom, a gente vê aí muitas situações dessas, né? Dessa jogada para fora aí, né? O couro comendo no meio da rua, um xingando o outro, né? Aquelas brigas de trânsito horríveis, né? Agora no Sim. horário político e na época da política e tal, vai começar. Nossa Senhora, arruma até morte se deixar famílias que se separam por conta disso, entendeu? Porque não respeitam, né, a opinião de cada um, e aí falta a inteligência emocional mesmo para lidar com isso. Porque se eu amo incondicionalmente, né, eu posso não concordar contigo, mas eu aceito que é o seu jeito de ser. Não seria a característica principal, então, da inteligência emocional o querer mudar o próximo? A O que você característica acha? O que você principal? acha? Não. Porque, tipo, acho que faltar inteligência emocional é tipo, ai, cara, essa pessoa me fez raiva, mas ela não sabe que eu sou assim. Eu vou fazer de tudo agora para mostrar para ela que ela tá errada. Ela quer Então, mudar a outra pessoa. esse é o grande erro, Fábio, porque você não muda o outro. É isso aí. Se alguma atitude do outro te incomodou, porque existe algum sentimento de injustiça, alguma ferida em você. E isso precisa ser cicatrizado em você. Não é você mudando o outro para você ficar confortável. Você precisa evoluir. Então, se algo está te incomodando, é você que tem que trabalhar em você para você ficar tranquilo. Porque se eu dou poder para o outro, eu estou determinando, dando essa responsabilidade para o outro, determinar o que eu vou sentir, como eu vou agir. Mas o outro não é responsável por mim. Quem é responsável por mim sou eu. Então, sou eu que sou responsável pela forma de eu pensar, da forma de eu agir e como eu vou agir, né? E eu que vou escolher. Agora, se eu não tenho controle sobre o meu emocional, eu dou o poder para o outro e aí eu vou reagir, em vez de agir conforme os meus princípios e os meus valores. Sim. Eu vi agora uma situação de pessoas que centralizam, muito no trabalho, pensando em trabalho agora, muitas pessoas que centralizam o trabalho, talvez por uma falta de inteligência emocional. Tipo, só eu faço certo, eu tenho que dominar tudo. Eu sei tudo que tá, eu tenho que saber tudo que está acontecendo. Né? É uma forma de defesa, né? Autodefesa e autoproteção, né? Não conseguir delegar. Então, não confia no potencial que os outros têm, ou não sabe liderar para poder também ensinar o outro, que tem muito disso também, né? As pessoas às vezes têm medo do outro tomar o seu próprio lugar, ou têm receio do outro ser melhor. Então, o que a gente tem que pensar é potencial todas as pessoas têm, oportunidade todas as pessoas têm. Agora, se eu estou tão incomodado com o crescimento do outro, né? Por que eu não invisto em mim? Por que eu não vou me preparar melhor? Por que eu não vou me programar melhor? Né? Ou programar meu cérebro de forma melhor para que eu também continue crescendo e avance onde eu estou. Mas não, eu vou tentar pisar no outro, não passar as coisas para o outro para eu poder continuar ali onde eu estou. Isso não é inteligência emocional. Sobrecarregar, né? Às vezes a pessoa não delega e escolhe um ou dois para Cristo ali, sobrecarrega, porque não, esse aqui está comigo. Esse cara não vai me trair, né?
o emocional ali dizendo, não, o cara tá com algum problema, não confia, né? Aí, geralmente, quando também mantém aquela pessoa ali colada, né, de só delegar para aquela pessoa, é uma forma também de botar o outro dependente, né? Não impede que a pessoa cresça, porque enquanto você está me servindo, eu estou te mantendo aqui comigo. No dia que você, né, olhar de forma diferente, você não está mais comigo, porque aí eu deixei de confiar. Exato. E até uma Então, se a forma de pessoa... bloquear, né? Bloquear. Isso, Né? Tipo, é mais um que exatamente. está comigo para me ajudar a me manter onde eu estou Exatamente. aqui, né? Gera uma dependência. Sim. E, cara, então inteligência emocional aqui, a gente poderia falar de inteligência emocional só para trabalho. Ter Sim, sim. centenas de questões. Hoje em dia as pessoas elas contratam muito mais pelo QE, né? Seria inteligência emocional do que o QI, Sim. entendeu? Porque o que vale hoje em dia mesmo é como você lida com as situações, como você toma suas atitudes. Imagina uma pessoa que lida com uma máquina que de repente é de precisão, mas emocionalmente ela não está bem. Ou aceita entrar em provocação de qualquer um. Olha o estrago que pode fazer, não só com a vida dela, né? Se for algo de corte, alguma coisa assim, de perder mão, né? Alguma Sim. coisa assim, ou de repente dar um prejuízo para a empresa. Empresas sérias, né? Porque assim, tem a indicação ainda acontece muito, existe muita parentada trabalhando, pô, dá uma empresa pro Mas meu aí primo, pro meu tio. Empresas sérias vão levar a ferro e fogo. Quer dizer, não digo a ferro e fogo, mas vão investir na psicologia dentro do RH, né, dos recursos humanos. sim, sim. É Esse aí é um importante. outro assunto, né? Daria outro programa. Eu vou anotar aqui, deixa eu anotar aqui uma ideia. Tá muito tema, muito tema. Mas, beleza, tá. Entendemos o que é inteligência emocional, mas fica a pergunta, né? Como eu mensuro esse autoconhecimento? Me parece uma tarefa difícil mensurar se eu sou uma pessoa que tem inteligência emocional ou não, né? Como eu mensuro dentro do meu autoconhecimento, se eu estou desequilibrado, se eu estou, não digo desequilibrado, se a minha inteligência emocional está em dia? Então, o primeiro passo é a pergunta que eu costumo fazer para as pessoas, né? De 0 a 10, quanto você acredita que se conhece e se percebe? Né? Qual é a nota que você dá para essa sua autopercepção e esse seu autoconhecimento? Você sabe como você age diante das situações? Você sabe como você se percebe quando algo errado acontece, ou quando algo que você não concorda, que sai dentro ali do teu padrão de funcionamento, como você se organiza ou se desorganiza diante disso? É A difícil, maioria né? não sabe. A É, maioria não sabe. Né? Até porque nem sempre é fácil, né, a gente determinar uma nota. Porque a gente está sempre em evolução, somos seres mutantes. E constantemente coisas acontecendo no nosso dia a dia, de uma forma direta ou indiretamente, está sempre acontecendo alguma coisa e vai nos afetando, seja de forma gradativa ou de forma imediata. Porque a nossa percepção, ela está atenta a tudo que está acontecendo, tudo que entra através dos nossos sentidos. Tem coisas que a gente sente com um impacto emocional mais forte e tem outras que a gente passa batido, mas isso não quer dizer que a gente não tenha absorvido. E aí, coisas que vão somando com outras, né, que vai construindo, isso pode te levar a um desgaste muito grande, de repente você explodir. Tem muitas pessoas que falam, tenho muito medo de pessoas que são quietinhas demais. Porque parece que são aquelas pessoas que vão virando uma bomba relógio, né? Vão é, inflando, e de repente explode. Tem pessoas que falam, eu prefiro que me jogue logo na cara, que fale logo, né, o que está acontecendo para a gente resolver. Só que nem uma forma nem outra é a forma saudável, é a forma de ter inteligência emocional. Nem explodir e nem sufocar é saudável. Né? Então, se você não faz essa autorreflexão, como eu mencionei, você pode perder o seu timing. E com isso pode vir a perder essa paciência. Por quê? Porque você vai sufocando dentro de você, não se percebendo, adoece
ou explode e vai cometer vários estragos. Porque se você explode, agiu na impulsividade. Se agiu na impulsividade, você vai falar coisas que não deveria falar, que depois se arrepende, ou age de forma que depois você pode vir a se arrepender. Né? Imagina, se de repente o seu chefe, você já está lá no teu limite, seu chefe vai lá e te repreende. Você foi engolindo, aí manda o seu chefe para aquele lugar, ele vai te mandar direto para o RH. E aí, você perdeu o emprego porque não teve inteligência emocional. Sim, eu tenho um amigo que já perdeu vários empregos por causa disso. Que ele não sabia lidar e já teve vezes ele falou, não, cara, olha só, eu tô indo embora, mas aqui dentro você é meu chefe. Lá fora a gente se entende. E ele pegou o cara lá fora mesmo. Eita. Pegou ele na paulada lá fora mesmo e o cara ficou com medo dele. Ele ficou uma semana mais ou menos atormentando a vida do cara. Só por prazer. Nossa. Só por prazer. Porque ele estava errado mesmo. Vingança, né? Pois é, Vingança. E vingança, né? Quer dizer, também não tem inteligência emocional nenhuma. Não. Ele ficou uma semana atormentando a vida do cara. Mas até o dia que ele pegou o cara mesmo. Pegou mesmo e enfiou a paulada no maluco. Aí falou, não te falei? Agora fica com o seu emprego. Esse é totalmente... Esse é um caso clássico que precisa de um profissional. Desequilíbrio emocional total. E o Paulo, coitado do chefe dele. Não tinha nada a ver. Nesse caso, eu vou defender o chefe. Eu não sou muito de defender chefe, não. Nesse caso. Então, assim, um pouquinho de inteligência emocional para poder fazer essa autoanálise, a gente acaba tendo que ter, né? Tem que ter um fio de esperança ali, tipo, parar e pensar, não estou agindo bem. Se ele não fizer isso, não corrige, né? Exatamente. É porque aquela questão, né? A nossa sabedoria interna, a gente sente dentro da gente quando a gente está vacilando. Só que nem sempre a gente quer dar o braço a torcer. Entendeu? E tem pessoas que falam, né? Eu dou um leão, como é que é? Eu dou um leão uma vaca para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela, sei lá, tem algum ditado popular, né? Você que dos ditados populares aí. Mais um aí. Então, aí né? Tem alguma nesse sentido aí, né? Então, assim, tem pessoas que elas estão ali observando, mas se cutucar dá ruim. Só que se você para refletir, você sabe que aquela atitude não é legal. Mas você não está tendo o quê? A habilidade para buscar uma outra forma para contornar essa situação. E aí você perde a razão. Por quê? Porque explodiu, porque agiu de forma inconsequente, de forma errada. E aí você acaba perdendo. Você pode estar certo, mas perde a razão pela tua atitude. Sim, pode ter consequências do jeito que o mundo está violento. Consequências graves. O cara tem um ataque de fúria no meio do trânsito, briga com alguém errado, toma um tiro na cara, né? Sim. É agredido, fica aleijado. Exatamente. Ou Existem então, vários casos nesse sentido, de pessoas que morreram por conta disso. Se deixaram levar. Por quê? Porque tinha coisas acumuladas ali dentro de si. Sim. Eu tenho uma outra história. Dessa vez, esse é conhecido, não é meu amigo não, tá? Gente, é conhecido. Esse não é meu amigo. O meu amigo morava em Rondônia e ele era fiscal do INSS. Rondônia. INSS não. ICMS. De Rondônia. Então, lá eles ganhavam bem. Tinham carros bons e tal. Então, um amigo desse amigo foi num baile lá, numa boate, lá de noite. E estava esperando para estacionar. E aí um cara foi, quando o maluco saiu da vaga, o outro doido foi, entrou na frente e estacionou. E aí ele saiu do carro numa boa, começou o carro. Pô, amigão, você não viu? Eu estava esperando ali para entrar na vaga. Aí ele falou, vi. Aí ele falou, pô, mas e aí? Ele, amigão, o mundo é dos espertos. Aí ele, tá bom, o mundo é dos espertos. Aí ele entrou no carro dele, o carro dele era uma picape com aquele Santo Antônio de ferro na frente. Entrou, deu a ré e foi na traseira do maluco. Não ficou satisfeito, deu mais uma ré.
puf, não satisfeito. Ele destruiu o carro do cara, o traseiro do carro todo, e o cara voltou esperar. O que é isso, cara? Você tá maluco? Ele falou, amigo, o mundo não é dos espertos, não. O mundo é dos ricos. Agora fica com o seu prejuízo aí. Uhum. Olha que loucura. Pois é. O cara não poderia largar o aço nele, né? Os dois estão errados, né, nessa vida. Exatamente. Os dois. Só que o primeiro provocou, né? Pois é. Porque é aquilo que eu sempre falo, você está livre para fazer a escolha que você quiser, mas você não está livre para arcar com as consequências das escolhas que você faz. Jogou no vento, o vento leva. É, Pode voltar. Vai e volta. exatamente. Mas lidar com a inteligência emocional, lidar bem, né? Ter uma inteligência emocional, não é uma tarefa fácil. Você já falou que a gente precisa de uma autoanálise, de uma reflexão, ver quais são os motivos disso. Mas eu acredito que lidar com quem tem dificuldade em ter um equilíbrio na sua inteligência emocional deve ser mais difícil, né? Assim, quais as consequências de quem mora, quem convive com esse tipo de pessoa? Então, isso é uma situação muito, mas muito delicada, né? Porque, infelizmente, a explosão, a perda de paciência acaba acontecendo com quem a gente mais ama. Você, às vezes, com teu chefe ou com um amigo, você, em consideração, você consegue frear um pouco mais essa questão da explosão, da perda de paciência, mas quando você chega em casa, tem aquela sensação, né, ou aquela certeza de que a pessoa vai ficar chateada, mas ela não vai te dar um pontapé. Então, você acaba descontando em quem você mais ama, numa forma de aliviar ali e ter a garantia que você não vai perder aquela pessoa. Só que o que a gente precisa refletir é até quando essa pessoa vai ter paciência para aguentar isso. E por mais que ame, por mais que goste, chega uma hora que ela também vai chegar no limite. E aí vai ou chegar para você e falar, olha só, desse jeito não dá mais, ou vai ficar sem falar com você, ou alguma coisa vai acontecer para tentar te mostrar que a tua atitude não está sendo legal. Muitos casamentos acabam acabando por conta disso. Muitos pais acabam se separando por conta de filho que age dessa forma e nenhum nem outro acaba sustentando a situação, porque acabam jogando também uma culpa para o outro, jogando a responsabilidade também no sentido, né, de que é o seu filho, é o seu filho, você não dá jeito no seu filho, você não fala com o seu filho, quando na realidade ambos são responsáveis pelo filho. Né? Então, a gente precisa estar atento a isso aí, porque o outro não é culpado do que a gente está sentindo. Né? E uma outra questão é que se você não explode em atitude ou com palavras, você pode explodir somatizando, ou seja, você vai implodir, né? Vai acabar adoecendo. Porque não tem como. Nossa sabedoria interna, ela sabe muito bem quando algo não está legal. E aí vai nos dar um cartão amarelo, como estivesse avisando, olha só, tem algo que está dando ruim, não estou dando conta de sustentar isso aqui. Se você não resolve, você ganha um cartão vermelho. E aí você acaba realmente adoecendo. Por quê? Porque você não respeitou os teus limites, você não aprendeu a observar e perceber o que está acontecendo contigo. De novo, faltou inteligência emocional. Porque não é só com os outros, mas a gente precisa ter inteligência emocional com a gente também. Sim, sim. Acaba ganhando cartão vermelho, né? Sim, exatamente. Agora, que caminhos, então, Silvia, a gente deve seguir para encontrar esse equilíbrio, né? Uma coisa tão almejada aí. Então, o primeiro passo é como eu falei, esse autoconhecimento. Você precisa conhecer as emoções, né? As suas emoções, porque todas elas são importantes na nossa vida. A gente a tristeza ela só existe porque existe a alegria, a raiva só existe porque você conheceu a tranquilidade. Então, todas elas têm um sentido e têm uma função na nossa vida.
E são necessárias para nossa autoproteção. Porque a raiva, por exemplo, é uma necessidade de quê? De liberdade. A tristeza é uma necessidade de quê? De contato. O medo, uma necessidade de segurança. Então, todas as emoções, elas têm um sentido, têm uma função, né? E se a gente não sabe entender isso, para entender o que está por trás daquele sentimento, do que está nos faltando, como a gente falou na última live, né? Se tem fome de quê? Então, as fomes que existem dentro da gente, que a gente não obedece, vai compensando de uma outra forma ou extrapolando de um outro jeito, isso vai nos minando. E aí a gente só descobre essas emoções prestando atenção ao que a gente está sentindo. Algumas pessoas têm até uma sabedoria de chegar assim, eu entendo que você está com raiva. Ou, às vezes, na ironia, poxa, você está nervoso? E a pessoa está nervosa. Eu não estou Só nervoso, já piora. está... Só piora. Fica calmo, só piora. Pois é, falar para uma pessoa que está nervosa para ficar calma só deixa mais nervosa E a ainda. ironia? Tá nervosinho, é? Tá Pois nervosinho. é, né? Então tem algumas pessoas que ainda sinalizam de forma direta ou não, de uma forma assertiva ou não, para tentar nos ajudar nessa autopercepção. Só que, né, eu volto a falar, nem todo mundo está pronto para fazer essa reflexão, né? O voltar para dentro de si para prestar atenção nisso aí. E o que a gente precisa entender é que, por mais dolorido que seja, fugir de nossos sentimentos só nos afasta de nós mesmos. Por quê? Porque a consequência disso é justamente o desequilíbrio emocional. E como consequência nociva, né, acaba com o nosso bem-estar, com a nossa saúde mental, emocional, física, social, porque não tem como, te afeta em todos os âmbitos da tua vida. Anotaram? Anotaram? Vamos equilibrar as emoções. Eu acho esse tema maravilhoso, né? Agora, eu acho maravilhoso, você já está dando várias dicas, está abrindo os caminhos aí para as pessoas entenderem por que elas têm esse tipo de atitude, né? Mas você está ajudando, né? Mas, assim, sempre vai estar nas mãos da própria pessoa entender a inteligência emocional dela, resolver as dores dela. Eu acho que na maioria das vezes, né, as pessoas têm dificuldade em enfrentar situações externas. Né? Eu acho que é difícil para ela, né? Para elas. Sim, né? Nem todo mundo consegue fazer por si só. Às vezes, você precisa realmente ter um mentor ou alguém que vai te ajudar, te sinalizar, buscar ajuda para te ajudar a desenvolver isso aí. Mas, primeiro de tudo, você tem que estar aberto a querer mudar. Né? Você precisa ter essa consciência de que algo não está legal para você poder mudar. Senão, não adianta. Vai todo mundo falar, busca ajuda, você não está legal, tua atitude não está boa, e a pessoa, não, eu sei de tudo, eu sei de mim, pode deixar comigo. É o famoso Entendeu? tinhoso, né? É o famoso tinhoso, Exatamente. teimoso. Né? Então, se você não está aberto para mudança, para crescer, você vai dar cabeçada na vida aí um monte de vezes. Porque eu sempre digo, errar, ok, né? É cabível a todo mundo, porque a gente não nasce sabendo de tudo, a gente vai se transformando ao longo da nossa vida, mas errar com frequência, né? Você ser reincidente no erro, aí é uma outra questão. E aí entra a questão também, a diferença entre inteligência emocional e inteligência cognitiva e a inteligência emocional. Você, né, não perde a sua cognição para entender que você errou, mas você está sem habilidade emocional porque você não quer aceitar que você errou. E aí você fica lá batendo no pé, sendo turrão nesse sentido. Orgulho, Eu né? gosto muito de uma frase do Viktor Frankl, onde ele fala que se não estiver em suas mãos mudar uma situação que lhe causa dor, você sempre poderá escolher a atitude para enfrentar esse sofrimento. O que ele quis dizer com isso? Que a responsabilidade é nossa. Né? Se você não sabe como fazer,
você precisa buscar uma outra forma de lidar com aquilo que você está sentindo. Você não pode simplesmente jogar para cima das pessoas o seu sofrimento, a sua dor. Porque senão você joga a responsabilidade para o outro, tira a responsabilidade de você. E o que mais a gente vê as pessoas é querendo que o mundo mude, as pessoas mudem para eu ficar bem. Isso. Só que a partir do momento que as pessoas entenderem que a mudança, quando acontece dentro de mim, tudo ao meu redor começa a mudar, talvez elas parariam de reclamar tanto, agiriam de uma outra forma e todo mundo ganharia. Né? Se você não se conhece, não se percebe, você dá poder às coisas que acontecem fora de você. Então, essas coisas vão o quê? Determinar como você vai agir. Porém, se você se conhece, sabe respeitar os seus limites, e isso a gente só consegue entender sabendo o que a gente gosta, o que não gosta, o que tolera, o que não tolera, o que suporta, o que não suporta, a nossa própria sabedoria vai fazer com que a gente pare para respirar, pare para pensar e avaliar o que a gente deve fazer e como deve fazer, como deve responder, de que forma a gente vai agir. A própria reclamação já é já existe um desequilíbrio, né? A pessoa que reclama de tudo já tem alguma coisa emocional aí por trás. O orgulho, porque a pessoa que reclama de tudo, em algum momento da vida dela se sentiu injustiçada e que não foi validada nesse sentimento dela. E aí o que acontece? Ela vai jogar a culpa para o outro, e aí começa, o outro é culpado da minha dor. E aí começa a reclamar de tudo. E isso não é saudável, porque, de novo, tira a responsabilidade dela para jogar para o outro. E se fecha, né? Fica, Sim. Vou aguardar para ver o que dá. Vou ver se fazem por mim. Vamos ver se as coisas melhoram aqui em casa, sei lá. Eu conheço o caminho do jeitinho, né? O caminho mais fácil, mais rápido. Só que o que a gente precisa entender é que a verdadeira mudança não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. Quer ver um exemplo? Quantos relacionamentos a gente vê, né, que não tá legal, e aí a pessoa chega, por que você faz isso, vive tudo bagunçado a casa, não sei o quê. A pessoa, ok, não quero estresse, não quero aborrecer, durante 1 ou 2 semanas, está toda na linha ali, organizando tudo. Na 3ª semana virou bagunça toda de novo. Por quê? Porque não faz sentido para ela. Ela só estava cumprindo tabela. Ela não percebeu a necessidade dentro dela de que a organização seria importante para o casal. E aí, o que acontece? O outro, né? Eu fiz por parar de ficar aqui, no meu ouvido reclamando. Mas como não fez sentido, eu volto para o meu padrão automático. Já estou habituada a agir da mesma forma. Então, a gente só muda quando aquilo faz sentido para a gente. Senão, não acontece. Deixa eu anotar essa aí também, porque não... Essa é muito boa. Essa eu gostei. Cara, isso é muito difícil, né? Porque eu tô falando... Olha, com a reprogramação, as coisas se resolvem. Mas, como a Silvia mesmo fala, a reprogramação não é fácil. É entender, botar em prática, e acertar, errar, tentar de novo, entender, botar em prática, acertar, botar... Enfim. Então, eu falo, mudar internamente eu não acho que é tão difícil. Agora, fazer com que a sua mudança interna se reflita em mudança de atitude do próximo também já é mais complicado. Mas olha só, aí eu te dou um exemplo simples. Se você também, né, vive num relacionamento onde todos os dias você chega para a sua esposa e dá o prato de comida para ela, prontinho na mão, em que momento, se não é dela, ela vai chegar para você, Fábio, não precisa não para deixar que eu vou lá fazer o meu prato. Zona de conforto. Tá confortável para mim aqui. Para que eu vou mudar se eu estou tendo o pratinho na mão? Sim. Agora, você percebeu que, eu não estou sendo assertivo com essa minha atitude, porque eu estou impedindo o crescimento dela, estou impedindo o avanço dela. Então,
querida, olha, a partir de hoje você vai lá e faz seu prato, que eu não vou poder mais fazer seu prato, ok? E aí você tem que seguir, por mais que bata pé, choro, aquelas coisas todas, você tem que seguir o que você determinou. Isso. Se ela não se levantar para ir fazer o prato dela, ela vai ficar com fome. Entendeu? Pode não ir fazer o prato, mas vai buscar uma fruta, buscar qualquer outra coisa, mas ela vai entrar no movimento de mudança. Você provoca uma mudança nela a partir da sua mudança de atitude, de ter parado de entregar o prato de comida na mão. Sim. Então, a gente não muda o outro. A gente pode até mudar o outro a partir do momento que a gente muda. Porque se o outro quiser continuar perto da gente, convivendo com a gente, não tem como. Ou muda, ou vai sair de perto. Porque a gente mudou. A gente parou de agir da forma como a gente agia antes. Vai gerar mudança de qualquer jeito. Exatamente. Me convenceu. Depois me convenceu. Eu ia pedir mais um exemplo até. Você falou da frase do Victor, né? De como fazer, como exemplificar essa frase do Victor. Você já me deu vários exemplos, me deu 2 ou 3 exemplos aí. Mas posso te dar mais um. dá mais um aí, dá mais um que é sempre válido. Vamos anotar. Uma vez, porque a gente tem essa questão da mudança, né, a partir do externo. Né? Quando eu estou atenta ao que está acontecendo ao meu redor, estou aberta para receber essa mudança e aquilo faz sentido para mim, aí eu mudo. Teve um menino que eu atendi uma vez que ele se negativava o tempo todo, dizendo que não fazia nada certo, que era burro, né? Que não conseguia fazer nada direito, que fazia tudo errado. O ambiente que ele vivia era extremamente hostil. Família com os mais dos diversos vícios que você possa imaginar, e ele participando disso tudo, era realmente muito doloroso escutar, né? Aquela queixa dele, ele falar das coisas todas, ao mesmo tempo eu entendia por que agiam do jeito que agiam, do jeito que ele agia, no sentido de se diminuir tudo, por conta da atitude, da ação das pessoas com quem ele convivia. E aí eu falei para ele que se ele continuasse dando poder, né, às coisas ruins, ou continuasse falando para ele mesmo, dando poder a essas coisas que ele escutava, como ele fosse uma pessoa burra, que ele não sabia de nada, que ele nunca ia conseguir nada, e muito provavelmente ele ia acabar seguindo o caminho de todas as pessoas da família. Por quê? Porque a gente via, né, ladeira abaixo, não tinha nenhuma situação de positiva, né, de incentivo para ele buscar um outro caminho. Os exemplos eram um dos mais terríveis possíveis. E aí eu perguntei a ele se ele se percebia, né, dessa forma como ele via as pessoas todas no ambiente dele, ou tinha uma outra visão de um outro rapaz que ele gostaria de ver lá na frente, né? Se esse rapaz, esse outro rapaz que se visse que ele estivesse vendo lá na frente, se era esse rapaz que ele gostaria de ver. Então, o que eu comecei a trabalhar com ele? Nessa questão de projeção de futuro. E se ele souber quem ele quer ser, né, quem ele gostaria de ser no futuro, eu poderia ajudá-lo a reprogramar esse cérebro. Porque a forma que ele ia interpretar as coisas e ressignificar todas essas dores ia fazer sentido com tudo aquilo que ele estava buscando para o futuro dele. E aí, o que a gente começou a trabalhar? Ele entender do porquê que tudo estava acontecendo, que não era culpa dele, né? As questões da família toda ali, que o problema era deles. E a gente ressignificou todas essas dores dele. Com isso, o que foi acontecendo? Ele só foi ganhando. Ele foi se permitindo crescer e evoluir cada vez mais
e não se perder na vida. Foi permitindo que essa projeção que ele tinha dele no futuro, que fosse crescendo cada vez mais. E aí foi um trabalho muito lindo, né? Porque ele não permitiu mais que as coisas ruins afetassem ele. Ele sempre tinha, né, a minha frasezinha ali no ouvido dele, quem você quer ser no futuro. E aí foi um trabalho muito lindo, porque ele estudou, né, melhorou em todo o desempenho dele, ele parou de falar para ele mesmo que ele era burro, que ele não ia conseguir, ao contrário, ele sempre se vendo lá na frente naquilo que ele queria. Ele passou por uma federal, terminou a faculdade assim com notas maravilhosas. Também depois passou por um concurso público e hoje ele trabalha, sabe com o quê, Fábio? Resgatando pessoas de vícios. Eu fico arrepiada só em lembrar disso. Volta e meia ele me passa a mensagem e ele fala, né? Eu sou eternamente grato porque você me deu um outro rumo. A partir do momento daquilo que você me falou, fez tanto sentido aqui dentro de mim, porque me doía tanto aquilo tudo que eu via, e eu resolvi fazer diferente. Então, foi um trabalho de reprogramação cerebral, trabalhei ele desenvolver essa inteligência emocional dele, ter equilíbrio para não permitir que as coisas todas, né, à volta dele afetassem ele emocionalmente a ponto dele jogar tudo para o alto, desistir ou explodir quando alguém falava para ele que ele era imbecil, que ele fazia as coisas todas erradas, que não fazia nada direito, que na realidade eram frustrações, né, da família que queria transferir para ele. E ele começou, né, se blindou disso tudo e, nossa, está fazendo um trabalho lindíssimo hoje. Então, os vícios não é uma figura de linguagem, né? Eram vícios mesmo, químicos mesmo, vícios. Sim, vícios químicos. Olha. Bebida, droga, um monte de coisas. Dentro da família, né? Dentro da família, exatamente. O pai, ele era um alcoólatra, ele chegava, né, já bêbado em casa, explodia, xingando todo mundo, batia na esposa. É aquela situação caótica, né, que a gente sabe que existe em muitas famílias. Sim. E que não é só em famílias de comunidade, né? Acho que é importante deixar bem claro isso. E que se a gente não faz, né, um trabalho de reprogramação de um cérebro, essa criança ela cresceria com uma programação errada e muito provavelmente ia começar a beber na adolescência, né? Já estava entrando na adolescência quando veio para mim, ia beber também para se anestesiar, né, de toda a dor e acabar indo para a droga também, para se anestesiar também e repetir, né, o mesmo padrão. E graças a Deus, né, conseguimos virar essa chave aí e modificar isso tudo. Bonito e emocionante, né? Porque sim. Você pegou ele novinho, né? É. Agora, não tem idade, né, para você reprogramar, nem para poder criar inteligência emocional, né? Criar, que eu digo, eu acho que é o termo errado. Ter um equilíbrio emocional. Desenvolver, né? Isso, É assim, quanto mais cedo a gente trabalha essas habilidades, né, emocionais, mais fácil, né, você consegue levar essa pessoa a se tornar um adulto com uma inteligência emocional e com equilíbrio emocional. Certo. Quanto mais tarde, né, não é que não seja possível, mas dá um pouco mais de trabalho, porque é aquilo que eu sempre falo, a gente tem que desaprender o que aprendeu errado, para então aprender a forma certa. Sim. E nosso cérebro, como ele não gosta, né, de mudança, ele não gosta de trabalho, ele vai buscar o quê? Manter o padrão daquilo que já está acostumado. Mas existem técnicas de reprogramação que dá para a gente encurtar o caminho aí de uma forma mais assertiva. É isso aí, estamos trabalhando para isso. Todo mundo reprogramando. Você falou me veio agora à cabeça, você falou da situação do pai do menino que chegava em ataque de raiva,
acabava até agredindo, né? Mas por causa também do efeito do álcool e tal. Mas às vezes a gente tem, né, acho que todo mundo pode passar por isso, né? A gente tem ataques de raiva, né? E ter isso, né? Será que ter uma inteligência emocional desenvolvida significa que a gente não pode mais ter reação explosiva, nunca mais? Que a gente não pode ter uma emoção de raiva? E será que isso é impossível ter uma emoção de raiva? E será que a inteligência emocional cuidaria disso tudo? Ou seja, me desenvolvi e nunca mais vou ter um acesso de raiva. Será que a raiva, às vezes, também não alivia a pressão de quem está botando isso para fora, né? Está sinalizando que está com um sentimento que não é bacana, está sinalizando que tem alguma coisa errada? Então, a raiva a gente não deixa de sentir, mas o como a gente vai administrar essa raiva é que vai fazer toda a diferença quando você tem a inteligência emocional. Porque a reação explosiva de forma negativa é resultado de falta de inteligência emocional. Você se deixou levar pela emoção ou as questões que estavam ali te sufocando e aí você explodiu, né? Porque por trás de todo comportamento agressivo ou explosivo existe uma necessidade emocional não atendida, né? E como eu falei antes, a raiva é uma necessidade de liberdade. Você está se sentindo sufocado, né? O cerco está se fechando ali perto de você, você não está conseguindo lidar com essas questões emocionais, você fica igual siri na lata. Então, vai acontecer o quê? Se você não tem inteligência emocional, você vai explodir. E aí, quando você se sente, né, sufocado, não verbaliza o que te incomoda, você age de forma errada. Você acaba não sendo assertivo na sua colocação. Você acaba machucando e magoando. Aí você vai para o ataque, né, físico, muitas vezes, ou pelo ataque verbal. Xingando, diminuindo, falando um monte de palavrão, falando um monte de coisa que o quê? Vai machucar e vai magoar. E como eu falei, a gente acaba fazendo isso com quem a gente mais ama, né? E porque dificilmente você vai fazer isso com um estranho. Porque você sabe que se o estranho de repente está com uma arma na mão, ou se é um, sei lá, um faixa preta, vem cá. Vai Quer sair na continuar? RJ, vai sair Pois na é. judiciária. Então, quando você tem inteligência emocional, você percebe quando algo está te incomodando e vai verbalizar o que está acontecendo ali dentro de você, assumindo essa responsabilidade pelo teu sentimento. A grande questão é que grande parte das pessoas culpam e sentem, né, ou querem transferir para outra pessoa aquilo que elas estão sentindo, o que está incomodando a elas, querendo que o outro mude o seu jeito de ser para ela ficar em paz, né? E isso está errado, porque a sua paz depende de você, você não pode transferir para o outro a sua paz. Porque senão o que acontece? A gente acaba usando o poder, né, da força para conseguir aquilo que quer. Se a gente conversa e não resolve, o que precisa fazer é o quê? Mudar a atitude. Porque se você continua fazendo tudo da mesma forma e não está tendo um resultado, você vai ter mais do mesmo o tempo todo. Então, se algo te incomoda, muda a sua forma de ser, de agir, que automaticamente o outro vai mudar também. Não tem como. Aquilo que a gente falou, o exemplo que eu dei do prato da comida, né? Se você muda a tua forma de ser, quem está com você acaba mudando também. Porque não tem como, né? Você quer estar junto, eu não vou mais agir da mesma forma. Então, o outro vai começar a mudar, querendo ou não, gostando ou não, né? Quer continuar comigo, agora é diferente. Mudei de fase. Porque a vida tem que ser leve, a vida não pode ser pesada, porque já basta um monte de coisas, né, na nossa vida que a gente tem que dar conta, que não cabe a gente, né, a decidir, resolver. A própria Covid aí, quantas, né, está confinado aí já há quanto tempo, sem poder sair, sem poder passear, sem poder fazer as coisas que a gente gostava de fazer, porque tem medo, né? Uns fazem mais, já estão nem aí, né? Mas quem tem um pouquinho mais de inteligência emocional acaba
ficando mais em casa, porque quer se preservar, quer preservar as pessoas que amam, porque a gente pode estar com o vírus, mas está levando para a pessoa ser assintomático e leva para o outro. Né? Então, se a gente não tivesse inteligência emocional para poder, né, respira, calma, é uma fase, isso vai passar, como tudo na vida passa, a gente acaba, né, implodindo, somatizando com um monte de coisa, cuspindo marimbondo para tudo calado. E isso não é saudável. Agora imagina, né, se você não tem essa inteligência emocional, quem tem filho pequeno, vê você explodindo toda hora, que você está ensinando a criança. Papai faz assim, eu vou fazer também. Mamãe vai aprender a explodir. Assim, Isso aí, vai também. aprender a explodir também. Se está dando certo para ele, vou repetir. Exatamente. Afinal de contas, eles até se casaram, eu estou aqui por causa disso. Agora, a inteligência emocional, você falou, o tema é esse, mas você sabe que eu não tinha imaginado que, como a inteligência emocional está tendo papel fundamental nesse momento de Covid, eu não tinha pensado por esse lado. Não tinha pensado mesmo. Inclusive, existem pesquisas, né, que falam que quanto maior inteligência emocional, maior sabedoria você tiver para lidar com todas essas adversidades que estão acontecendo, maior é a sua imunidade. Por que tantas pessoas, né, às vezes estão saindo para tudo que é lado, que você fica assim, meu Deus do céu, não tem noção, e não pega nada. Entendeu? Porque tem ali a inteligência emocional, sabe lidar com as situações todas, e aí o que acontece? A imunidade está lá no alto. São pessoas que estão de bem com a vida, são bem resolvidas, às vezes nem tem tanta inteligência emocional, mas estão de bem com a vida, estão bem resolvidas consigo mesmas, e aí o que acontece? A imunidade vai lá em cima, e aí não pega. É muito louco isso, né? Porque eu vejo mais esse exemplo positivo que você está dando, quando a pessoa tem que resolver as coisas, ele vai sair para resolver coisas. Agora, essa galera aí que está saindo para tomar uma cerveja no bar, para ir para a praia, Cara, tudo bem, se a inteligência emocional, se eles conseguem ficar com a imunidade maior, eu não consigo entender. Você me falou a situação agora que eu não consigo entender, porque os caras estão abusando e não pegam. Né? Eles podem ter uma autoestima maior, né? Garanto, mas né? Exatamente, mas inteligência emocional, né, não está tendo aí, por quê? Porque não está tendo empatia, não está pensando no outro. Então porque a empatia é um dos itenzinhos de você ter a inteligência emocional. Sim. Né? Quando eu falo da inteligência emocional, são essas pessoas que estão quietinhas dentro de casa, que estão sabendo lidar com a situação, respira fundo, sabe contornar, busca uma alternativa para distrair a cabeça, para não pirar o cabeção, que nem a gente fala, né? Para as coisas fluírem são os positivamente. Loucos. Os loucos do boteco. Os loucos da... Cara, teve essa semana aqui na ilha, saiu no jornal, uma festa que foi interrompida, porque a festa tinha 100 convidados e ainda tinha bateria de escola de samba. Uma casa de festa. Em plena pandemia. Senhora. Quem tá errado? O dono da casa de festa. Todo mundo, né? O cara que fez a festa, né? E a prefeitura foi lá, que também tá errado em liberar um monte de coisa, mas foi lá e autuou. E acabou com a festa. Mas a prefeitura só descobriu porque os vizinhos ficaram indignados com a movimentação na rua. Sim. E com a quantidade de gente aglomerada do lado do seu muro, né? Da sua casa. Sim. E talvez, se fosse num lugarzinho isolado, ia ficar por isso mesmo. Ia passar. Exatamente. Os bailes todos, você acha que deixou de ter baile? Nada, agora virou, como é que é? Clandestinão. Vamos pro clandestinão. Gente, é muita loucura, muita loucura. Agora, profissionalmente também, até por causa da Covid, eu acho que os profissionais também, principalmente os gestores, estão passando por um período bem complicado. Os que não têm inteligência emocional, principalmente a parte da empatia, como você citou agora,
estão tendo sérios problemas. Um exemplo, a minha esposa está trabalhando remotamente, mas a princípio, a empresa onde ela trabalha foi bem reticente com trabalhar remotamente. Né? Não queria muito, não. Não queria muito um trabalho remoto. E até teve um movimento dos funcionários para, se a empresa forçasse uma volta, muita gente não ia voltar. E aí que a empresa decidisse na justiça o que ia fazer. Não era seguro e tal. Como se provou que ainda não é seguro. Né? E a empresa mandou bala, mandou a galera voltar. Até que teve uma funcionária que voltou, muito a contragosto, porque ela avisou a gestora dela que tinha dois que moravam com os pais, os dois muito idosos, e os dois grupos de risco, além de serem idosos, né? Tinham outros problemas. E o gestor falou, olha, eu não posso fazer nada, você tem que voltar, então a gente vai acertar as coisas. E ela voltou, trabalhou uma semana, e na semana seguinte, nas 2 semanas seguintes, os pais morreram. Os dois. Eita. Os dois. E aí, mediante isso, né, precisou morrer, né, o familiar da menina morrer. Ela também pegou, obviamente, mas como era mais jovem, morreu. Aí tá todo mundo trabalhando remotamente agora, mas de vez em quando tá. Pinta o papo, ó, pode ser que volte, mas toda hora tá dando bem exemplos de que não é a hora. Né, e aí, então, profissionalmente, acho que os gestores estão tendo que ter muita inteligência emocional, né? O desenvolvimento, né? Sabe, às vezes tem pressão das empresas e tal, mas, enfim. Talvez por isso, né, vem a pergunta que eu vou lhe fazer agora, que é a frequência que a gente vê nos processos seletivos atuais, né, nas avaliações internas também, a pessoa passa por um processo seletivo, foi aprovada, começa a trabalhar. E depois existem as avaliações internas e em empresas sérias, que estão comprometidas realmente com os melhores resultados e com o bem-estar também dos seus funcionários, em 100% delas existe a avaliação da inteligência emocional. As pessoas estão sempre sendo avaliadas pelos seus gestores, isso vai para o psicólogo, vai para a galera do RH e eles estão sempre avaliando. Então, assim, a gente sabe que não é fácil se autoavaliar, né? Que é complicado saber, pô, será que eu estou fazendo a coisa certa e tal? A gente sabe que é complicado. Então, a gente não estaria criando uma área de exclusão profissional onde apenas as pessoas que são classificadas pelos gestores como tendo um bom desenvolvimento de bom desenvolvimento emocional, ou excelente desenvolvimento emocional, equilíbrio emocional, vão ter chances profissionais, isso não é meio que uma área de exclusão? Sim e não, né? Porque, na realidade, as empresas elas vão querer buscar alguém que tenha um equilíbrio emocional para lidar com as situações todas. Agora, ninguém vai se intitular desequilibrado. Até porque é algo muito pesado. Se você falar, eu sou desequilibrado, eu surto de vez em quando, né? Não sei lidar com minhas emoções, você perde a vaga. Você acaba tendo que usar a sua emoção para dar um tiro no pé. Diminuir um pouquinho, né? Tem que ter esse equilíbrio para diminuir um pouquinho o que você vai falar. Exatamente. Por isso as dinâmicas, por isso as dinâmicas de grupo acontecem, que é para justamente avaliar como você lida diante de situações. E aí, nas dinâmicas, eles colocam situações das mais diversas, dependendo do que eles estão querendo avaliar ali. E aí eles vão percebendo qual é o perfil da pessoa, se é de liderança, se é um perfil passivo, se quando é cutucado, de repente, se torna agressivo, perde a paciência. Então, eles ali estão avaliando não só as atitudes da pessoa, o desempenho na dinâmica, mas o que o corpo está falando, né, diante das situações. Porque ninguém na raiva, não sei que seja um psicopata, ou na raiva, ou na angústia, fica lá rindo, tá tudo ótimo, maravilhoso, né? O teu corpo vai demonstrar isso, vai falar isso de alguma forma. Sim. Né? Então, isso tudo aí vai sendo avaliado.
Agora, o Sim. que é importante colocar é que todos nós buscamos dar o nosso melhor. Pelo menos é assim que eu vejo, né? Ninguém tenta ali se auto-sabotar, pelo menos de forma consciente. Às vezes se auto-sabota, mas de forma inconsciente. A grande questão é que, dependendo de cada um, né, do que cada um vivenciou em sua vida, como foi educado, das experiências, das observações que foi fazendo, né, de tudo que aconteceu na sua vida, de como esse cérebro foi sendo moldado, né, de uma forma mais positiva, de uma forma mais negativa, digamos assim, vai fazer toda a diferença em como você vai lidar com as situações. Porque a nossa inteligência cognitiva ela é responsável por apenas 20% do nosso funcionamento, enquanto que nossa inteligência emocional é responsável por 80%. Olha a diferença, né? É gigante. Quando uma pessoa age de uma forma desequilibrada, digamos assim, ela não deixou de ser inteligente. O cognitivo dela está ali, funcionando. Só que o que aconteceu? Ela não teve a habilidade emocional, né? Ou seja, a inteligência emocional dela não funcionou para ela lidar com aquela situação. E o que as empresas vêm buscando é justamente cada vez mais pessoas com inteligência emocional, né? Perto desses 80% aí. Porque na hora de tomar decisões, você precisa estar bem emocionalmente para não tomar decisão de forma impensada. Imagina, você tem um amigo, né, que é muito próximo, você gosta muito dele, mas ele está fazendo um monte de besteira na empresa, né? Não está sendo assertivo. Você deu um toque, deu outro toque, ele não se movimentou. Seu chefe chega e fala para você, olha só, você tem que demitir. Se você deixa a sua emoção falar mais alto ali, se você não tem habilidade, como é que você vai demitir seu amigo? Sim. Entendeu? E Difícil, né? aí isso é difícil, é uma situação difícil, mas você tendo inteligência emocional, você sabe equilibrar isso e sabe separar. A minha amizade não pode interferir no meu trabalho, porque se você não demite o seu amigo que não está fazendo nada direito, por mais toques que você deu para ele, daqui a pouco quem perde o emprego é você. Por quê? Porque você não está sabendo gerir, Sim, entendeu? a pauta é essa mesmo. Quando você falou de inteligência emocional e pandemia, eu falei, cara, que barra para os gestores, né? Está sendo difícil para Exato. todo mundo, mas para os Sim. gestores, ali, cara, mando trabalhar, não mando trabalhar, mando embora, entro numa. Uhum. Complicado, né? Complicado. Porque a grande questão que a gente precisa sempre entender, né, quando eu falo dessa questão dos 20% e 80%, né, saber o que a gente tem que fazer, a gente sabe, né? Mas como vai fazer, o porquê que não faz, é uma outra questão. Quer ver um exemplo? Todo mundo sabe que a atividade física é fundamental para a saúde, né? A Organização Mundial de Saúde já coloca ela ali na base da pirâmide alimentar. Você faz atividade física? Pois é. Né? Você sabe que é importante, mas não faz por quê? Porque existe alguma questão emocional, né, que interfere aí e te impede de te colocar em ação. É E aí fumar, não vem né? falar que é falta de tempo, porque tempo a gente É, faz. é verdade, é verdade. E é fumar, né? Se fosse só a inteligência, o cognitivo aí responde por 20%, você já diz que não é só o cognitivo que decide, é o emocional. Exato, Seu emocional fala assim, estou a fim de fumar. Seu cognitivo fala assim, não fuma porque isso não presta. E a pessoa vai lá e exatamente. fuma. Né? Uhum. Ela, mesmo sabendo que ela vai morrer. Ou Sim, pode morrer. Né? Ou pode sim. fazer mal. Então, quer dizer, Na live de emagrecimento, né, da alimentação que a gente fez, né, as compensações emocionais que você acaba fazendo com a comida por conta do teu emocional que não está legal. Você precisa preencher o vazio. Cadê a inteligência emocional aí? exato. Né? Até de fumar, né? Os modelos fumam pra caramba para não sentir fome, né? Sim, Na sim, química do cigarro você acaba sentindo menos fome e tal. sim. Agora, você comentou também das pessoas, a gente está falando das seleções que estão sendo feitas
os avaliadores estão usando muito a inteligência emocional, estão medindo e tal. Lógico, a empresa não é obrigada a contratar quem ela quiser. Ela não é obrigada a contratar todo mundo, ela contrata quem ela quiser, né? Mas então existe uma tendência existe o 01 da engenharia e existe o centésimo da engenharia na faculdade. Então, na turma de 100 pessoas, o cara é o número 100. Ele é o melhor dos piores. Não, perdão. Ele é o pior dos melhores. Dos top 100. E aí ele vai para uma seleção. E aí ele entra. E o 01, que é o mais inteligente, que teve as melhores notas, que teve as melhores participações na faculdade, não foi escolhido. As empresas estão dando preferência a quem é mais inteligente emocionalmente do que o crânio que não sabe lidar com pessoas? Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque numa empresa, você lida com o quê? Pessoas. Lógico, você tem que ter habilidade para fazer ali o teu trabalho. Não adianta eu, de repente, contratar um engenheiro que tem que cuidar de uma planta, né, ali do ambiente, mas que não sabe lidar com planta. Né? A planta que eu digo, a dinâmica ali, né, da engenharia, né? Não é planta florzinha. E então, assim, a pessoa tem que ter habilidade para aquilo. Eu vou contratar uma pessoa para fazer bolo, mas não sabe nem mexer uma colher de pau. Sim. Aí é cognição, né? Vamos ver o que o cara tem habilidade. Agora, se os dois têm a mesma habilidade, quer dizer, um tem muito mais habilidade do que o outro, estamos falando de cognição, né? Do que ele aprendeu, como é que ele consegue botar em prática. E o outro, mas assim, existe uma diferença de inteligência emocional muito grande entre os dois. Existem casos que as empresas estão tendendo a escolher quem é tecnicamente inferior até, mas sabe lidar com grupo, coletivo. Sim, sim. Sabe lidar com pessoas, ou como falar com pessoas, né? Sabe? Tem essa inteligência emocional. Né? Você vai buscar mais o cognitivo, né? O mais inteligente cognitivamente, se você vai trabalhar num laboratório onde você não vai lidar com pessoas. Né? Aí eu preciso do teu cognitivo aqui, a tua inteligência para fazer problema, entendeu? Mas com pessoas, eles estão dando preferência à habilidade emocional. Sim. Porque a tua habilidade, a partir do momento que você tem uma boa habilidade emocional, o teu cognitivo ele é explorado. Quando você tem a tua habilidade emocional, o que acontece? Você consegue ter capacidade para desenvolver o teu cognitivo. Você está apto para aquilo ali, você está aberto para aquilo ali. Então, você vai aprimorando cada vez mais o teu cognitivo. Então, não adianta você ter um cognitivo maravilhoso, mas você não sabe lidar com isso tudo. É aquilo que a gente fala do professor nota 10, né? A gente tem um professor que sabe 100% da matéria, e você tem um professor que sabe 10% e sabe te passar esses 10%. Quem é o melhor professor? Quem sabe passar o conteúdo, né? Quem sabe passar o conteúdo. Entendeu? Sim. Então, assim, a questão toda não é o cognitivo. Então, o que eu acho, Silvia, não sei se você concorda comigo, que a pessoa que já se conhece, que já fez essa autorreflexão para analisar a inteligência emocional dela, de repente ela até não entende o que é essa palavra inteligência emocional, mas é uma pessoa que consegue fazer uma autorreflexão, seria importante ela saber se ela está preparada para trabalhar na empresa e para o mercado, ou se, de repente, o caminho do serviço público seria melhor para ela. Por que eu estou falando isso? Não quer dizer que a pessoa que vai para o serviço público não tem que ter inteligência emocional. Mas a maioria dos concursos públicos, a não ser quem vai ser policial, né, quem vai lidar com um juiz, alguma coisa assim, que vai ter que lidar com o futuro de outras pessoas, é responsável por outras pessoas fisicamente. Tirando isso, se a pessoa não é polícia federal, não é polícia estadual, não é polícia municipal, não é guarda municipal, não é médico, não é
Tirando isso, os concursos públicos estão preocupados apenas com o cognitivo. Então, se o cara estudar bastante, mesmo que ele seja uma pessoa sem equilíbrio emocional nenhum, ele vai ser aprovado. Depois de ser aprovado no concurso público, talvez ele até tenha problema, porque ele vai ter que lidar com outras pessoas, né? Mas dificilmente ele vai ter problemas muito sérios a ponto de ser convidado a sair, né? Visto que, se a pessoa for para o mercado, ela tem que ter essa autoanálise, tipo, eu estou propenso a isso, eu estou disposto a isso, eu sei lidar com pessoas, né? Eu acho que fica... O que você acha dessa imposição do mercado? De certa forma, é uma imposição do mercado. Né? E como as pessoas devem se preparar para escolher se vão para o mercado, se vão ser funcionários públicos. O que você acha disso? Na realidade, a pessoa, independente para aonde vai trabalhar, ela deveria trabalhar sua inteligência emocional, né? Porque se você escolhe um trabalho pelo interesse, você não vai ser feliz no que você está fazendo, né? Em algum momento vai dar problema, você não vai estar satisfeito, vai explodir, não vai dar o teu melhor, você vai acordar de manhã cedo, ai, que saco, eu tenho que trabalhar, vai sair metendo licença à torta e à direita e não vai ser legal. Quando a gente trabalha por vocação, quando a gente faz aquilo que a gente ama, né, a gente está feliz fazendo aquilo ali. A gente pode se cansar fisicamente, dependendo do teu desempenho, das horas que você está ali trabalhando, mas você sai, volta para casa assim, realizado, sensação de missão cumprida. Eu dei o meu melhor, porque você está sendo a sua melhor versão ali no que você está fazendo o tempo todo. Então, acho que ter inteligência emocional, isso é para a vida, né? Não é para o trabalho, não é para a vida, para um relacionamento em todos os sentidos e para você mesmo também. Então, acho que, sei lá, na minha percepção, vai nesse sentido, entendeu? Não é o fato de você vai para serviço público ou não que vai fazer a diferença de você ser inteligente emocional ou não. Porque ter ou não inteligência emocional vai depender das tuas atitudes na vida diante de tudo que acontece. Você pode ter o serviço público, mas morrer numa briga de trânsito. E aí? Sim, sim. E tem muita gente que paga o preço também de ir para o serviço público apenas visando os bons salários e a estabilidade. Né? O cara passa anos abdicando da vida dele, né? As pessoas estudando, os principais, os que pagam melhor, né? E aquilo é para poucos, as vagas são poucas. E muitas vezes o cara passou um tempo se dedicando a isso, acaba não conseguindo, e aí também tenta ir para o mercado, e aí muitas vezes o tempo passou, porque ele virou concurseiro, vira um aprisionamento, né? Ele virou um concurseiro, ele esqueceu da formação dele, e aí ele acaba não sendo nem uma coisa nem outra. Por isso que eu levantei essa bola para você. Sim. São geralmente pessoas que têm tem uma necessidade de segurança, né? Provavelmente devido a alguma situação de vida, né, não muito legal, que acabou deixando ela insegura, então ela vai buscar num trabalho essa segurança, entendeu? Mas aí são coisas, né? E aí vai de cada pessoa, é uma coisa que dá pano para manga, né? Se a gente for ficar falando sobre isso aqui agora, né? Vamos fazer um programa de concurso público mais para frente. Acho que acho que é um tema que vai agregar muito, porque aí você pode botar questões de ansiedade, pode falar de inteligência emocional, pode falar de projeção de futuro, né? Tem milhares de coisas que você pode fazer para ajudar os concurseiros aí. Nada contra concurseiros, não, hein? Eu só estou falando. Sim, com certeza, exatamente. Porque é a vocação. Entendeu? É diferente. Você tem uma vocação para aquilo ali. Porque, por exemplo, eu conheço uma pessoa que está estudando para concurso público e a busca dela para isso é porque não existe outro local que ela vai poder fazer, ela vai precisar desse respaldo da justiça para poder fazer a justiça que ela tanto quer.
entendeu? No sentido social, de ajudar as pessoas em fazer a diferença. Então, tem que ser no concurso público. Sim, tem um objetivo por trás, né? Exatamente, Acho que tudo exatamente. tem um objetivo, mas nesse caso é um objetivo mais nobre. Não é só Sim, vou sim, fazer sim. pelo dinheiro, porque paga Isso bem, aí, isso né? aí, Porque é estável, né? isso E aí. que seja por isso também, nenhum problema com isso, né? A pessoa quer ter uma estabilidade, quer ter ganhar um valor que acha justo, né? Pois é, mas aí entra onde eu falei da questão da vocação e interesse. Você busca um trabalho pelo dinheiro ou uma faculdade, né? Você escolhe uma profissão pelo dinheiro, mas não é aquilo que faz sentido para você, não faz parte da sua identidade, do seu propósito de vida, o que vai acontecer? Você não vai ser feliz e não vai fazer dinheiro com aquilo. A não ser que seja um projeto, tipo, eu já vi isso acontecer algumas vezes. Amigos meus que passaram concurso, mas pensaram assim, não, eu estou fazendo isso agora para me manter. E isso vai me dar a possibilidade de Ah, realizar o meu verdadeiro sim, sonho, que é aí é ser um cantor. processo, exato, isso. Aí eu vou botar minha banda e vou arrebentar. Uhum, sim, sim, Tem sim. amigos até nessa jornada que conseguiram Uhum, e hoje são muito mais felizes, porque passaram no concurso, viveram aquele estresse, vivem ainda esse estresse do dia a dia, né? E esse meu amigo especial, ele é muito corajoso. Ele mudou a vida dele completamente. Desfez o relacionamento dele, passou a morar sozinho e passou a fazer, não pediu para se mandar embora, óbvio, que é aquilo que mantém ele, mas ele executa todos os sonhos dele todos os dias. Ele pratica yoga, ele virou mestre, ele passou a dar aula de yoga na praia para um grupo de surfistas, depois, por quê? Ele aprendeu a surfar na escolinha de surf, e ele optou em ser solteiro, não, quer ser solteiro, ele não tinha filho, e perfeito, ele passou no concurso, ganhou o dinheiro dele, mas o objetivo dele era ser músico. uhum. E da música veio o yoga. Então, assim, o que eu digo Legal. não, e nada contra isso, você querer estabilidade, querer dinheiro, se for só isso. Uhum. Né? Porque às vezes o cara vai lá e evolui daquilo, né? Monta uma empresa para ele por fora. É mais difícil, né? Acho que a maioria Uhum. vai pelo dinheiro mesmo. É bem Sim. mais difícil, né? Mas acho que se Quando não pensa são outras coisitas mais, né? outra cosita mais, exatamente. Pula essa. Pula essa. Então, vou pular de vez e vou falar Uhum. aqui, já que você já falou tantas coisas bacanas aí sobre esse equilíbrio emocional. Eu acho que eu estou desequilibrado, cara. Desequilibrado. Essa palavra me irrita, equilíbrio emocional. Brincadeira. Como é que a gente pode começar a nos reprogramar o Uhum. cérebro para alcançar a inteligência emocional, o equilíbrio emocional? Então, o primeiro passo é você começar a se auto-observar, né? Prestar atenção às coisas que você está sentindo, como está sentindo, em que momento as coisas te incomodam, como incomodam. Perceba o que pode fazer diferente do que já faz, né? Porque quando você começa a se permitir fazer coisas novas, coisas diferentes, você está mostrando para o teu cérebro que a mudança é possível, que é legal, que é bacana. Tira todos os dias um tempo para meditar, né? 5 minutos por dia que você trabalha a sua respiração, esvaziando a sua mente de coisas negativas, já é um grande começo. Eu quero deixar claro que as pessoas às vezes falam meditar, não, mas eu não faço yoga, não faço nada disso. Não, meditar é você tirar esse tempo para entrar em contato com você mesmo, com a sua respiração, como está, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, mas sem dar atenção aos pensamentos e sentimentos. Né? Deixar coisa, né? Você entender o que está acontecendo, mas sem, né, devagar naquilo que está acontecendo. Trabalhar sua respiração. 5 minutos por dia, eu não tenho tempo. 5 minutos. Está tomando banho e está lá prestando atenção. Entendeu? Aquilo que eu falo, tempo a gente faz. Né? Porque se Sim, você quer mudar, se você quer buscar esse equilíbrio, você precisa começar a fazer alguma coisa, porque nada muda se nada mudar. Né? perfeito. Sua vida acontece no agora, então isso é muito importante, porque
A gente tem que se concentrar no nosso presente, porque parte das nossas reações tem ligação com eventos de dor do passado. Então, se a gente fica preso a um passado ou fica na ansiedade de um futuro o tempo todo, você está deixando de viver agora. E aí, o que acontece? Você vai se deixar ser influenciado pela ansiedade ou por medo, insegurança, o que for, e aí acaba te tirando do prumo também, te levando a um desequilíbrio. Seja grato diariamente, né? E fazer disso um hábito na nossa vida. A gente tem a tendência muito grande de pedir a Deus, né? O pedir, me ajuda, me faz isso, e a gente esquece de agradecer. Né? Se a gente aprende a ter esse hábito de agradecer por estar vivo, de estar podendo falar, de estar podendo fazer as nossas coisas sozinho, de agradecer ter uma comida na nossa mesa e fazer disso, né, um hábito mesmo, diariamente, isso já começa a modificar muita coisa dentro do nosso cérebro. Identificar hábitos tóxicos, né, procurar adotar hábitos saudáveis. Ah, sim, mas o que são hábitos tóxicos? Basta você refletir se a atitude que você tem, se o mundo inteiro tivesse, o que seria do mundo? Você vai saber se vai ser tóxico ou não. Né? Então, a partir do momento que você age de uma forma que, se todo mundo começar a agir da mesma forma, isso se torna tóxico. Né? Vamos pegar assim, a questão do reclamar, que é uma coisa assim, que todo mundo já sabe que não é legal, mas vai no mundo inteiro reclamando. Reclamar é tóxico. Escutar uma música, depende aonde você escuta. Imagina você estar no metrô, horário de pico aí no Brasil, 6 horas, 7 horas da manhã. Cada um resolve botar alto o seu estilo de música. Caos. Se torna tóxico, né? Porque o que dá prazer a você, a música que dá prazer a você, não necessariamente vai dar prazer para o outro. Né? Tem músicas que eu não suporto ouvir. Me desorganiza completamente. Mas quem gosta, escuta. Mas eu não quero me permitir a ficar escutando aquilo que me faz mal. Agora, imagina num ambiente todo mundo quer colocar a sua vontade, aí a gente vai entendendo o que é comportamento tóxico. Né? Aceitar os sentimentos, mesmo os ruins. Por quê? Se a gente fica olhando só para os sentimentos bons e deixa os ruins de lado, como é que a gente vai entender o que nos incomoda? O que está acontecendo com a gente? Né? Quando a gente entende as coisas que a gente está sentindo, a gente vai buscar uma forma mais assertiva para transformar esses sentimentos ruins em aprendizado. E isso vai fazendo com que a gente comece a modificar a forma de olhar as coisas. Maravilha, maravilha. E toda causa gera uma consequência, né? Se a gente começa a trabalhar isso tudo que você indicou para ser trabalhado, né, essas dicas aí super bacanas, o que a gente vai colher no futuro fazendo isso aí? Ah, só coisa boa. Autoconfiança, autoconhecimento, entendimento, análise e atitudes assertivas diante das adversidades todas da vida. Você não pira mais cabeção diante de uma situação que de repente te tira assim do prumo. Você vai ter inteligência emocional, sabedoria para saber lidar com aquilo ali. Diminuição do estresse do dia a dia, que é aquela coisa, você entende que o poder é seu, é você que determina como você vai querer se sentir diante das situações todas. Mais satisfação como um todo, em todos os âmbitos da nossa vida, motivação, maior produtividade, criatividade para a sua vida em diversas áreas, ou seja, felicidade. É isso aí. Então, gente, Aí você inteligência fica sorrindo à emocional toa. é estar sorrindo. É sorrir. Não é Mas é fácil. sorrindo de verdade, né? Sorrindo, aquele sorriso que vem É, de dentro, né? Aquele não é o sorriso Colgate, não é o X, comercial da X. Colgate, não. Maravilha, Silvia. Esse material vai estar disponível no Facebook, no Instagram, no Telegram, no YouTube. Nós estamos tendo um pouco de problema com o Instagram. O Instagram está
arrebentando com a gente. Então, boicotando. boicotando, às vezes a gente não consegue publicar às 10 horas, a gente deixa programado o material e tem limitações de tempo no Instagram, que a gente só pode fazer vídeos com no máximo 1 hora. Então, geralmente eu divido o vídeo em 3, 4 partes, e mesmo assim o Instagram tá dando uma boicotadinha na gente, mas tudo bem. A gente conseguiu publicar o próximo, o anterior, e esse aqui a gente vai publicar também, mesmo que não seja às 10 horas da manhã da próxima quarta-feira. Mas vamos em frente. No Então, YouTube está sempre lá, com certeza, né? Inteirinho. Está sempre. Está sempre. É o que menos boicota. É o que menos boicota. Eu acho que o melhor caminho, quem está mesmo proposto, que curte, que gosta da proposta, quem está comprometido em aprender o que está sendo passado aqui, pela Silvia, que está dedicando esse tempo a fazer esse material e entregar para vocês, que é uma forma de agradecimento pela profissão dela, ela poder entregar esse material gratuitamente. A maior quantidade de pessoas que estiverem interessadas, que quiserem ver, cadastre-se no nosso site, que a gente envia por e-mail mais material até do que a gente coloca aqui. Né? Vocês vão ser sempre avisados. Né? Então, tem os vídeos, os e-books, vocês vão conseguir ver com calma. A gente sabe que a vida é corrida, às vezes não dá para ficar vendo sempre pelas redes sociais, zapeando as redes sociais. Né? Cadastre-se na nossa lista de e-mail. Tá e bom? Compartilha, né? Para mais pessoas poderem, né, ter acesso a isso aí e reprogramarem a mente delas também. Perfeito. Então vamos reprogramar. Isso Silva, aí. até semana que vem. Semana que vem. Tchau. Beijinho. Tchau, tchau. Reprogramar. Beijo no coração de todos.